Bem, agora eu quero falar com vocês com relação ao dolo por ação e dolo por omissão, tá? O dolo, ele pode ocorrer de ação ou omissão por parte de quem haja intencionalmente induzido o agente a erro. Olha só, em qualquer caso, para ocasionar a anulação do negócio jurídico, o dolo ele deve ser essencial à prática do ato. Lembra que a gente falou? Isso aí a gente vê lá no artigo 145 e no artigo 147 do Código Civil. Caso o dolo por omissão assuma um caráter acidental, sem traduzir a razão determinante da realização dessa avença, aí a gente não vai anular o negócio. Porque o que acontece? O dolo ele foi meramente acidental. Assim, o que vai ocasionar? Eu não vou anular o negócio, mas as perdas e danos ao contratante inocente serão assegurados. Onde é que a gente vê isso, professor? Lá no artigo 146 do Código Civil. Dê uma olhada aí, artigo 146 do Código Civil. A outra modalidade de dolo que a gente também tem é o dolo de terceiro. O que é o dolo de terceiro? Quando alguém induz o declarante a erro, pode ser tanto o receptor da declaração, ou seja, a parte do negócio jurídico, como terceiro, e aí a gente tem previsão lá no 148 do Código Civil. E aí o que a gente observa? Quando esse dolo ele é de terceiro, o negócio jurídico ele só é anulável se o receptor da declaração, que declaração? A declaração do negócio jurídico tivesse ou devesse ter conhecimento. Caso isso não exista, ou seja, caso ele não tenha esse conhecimento, o negócio jurídico subsiste, ele continua. Mas o terceiro vai responder por todas as perdas e danos sofridos pela vítima do dolo. Como assim, professor? Ora, para que o dolo de terceiro tenha esse nexo, tenha o condão de acabar com a validade do negócio jurídico, ele deve ter essa cumplicidade direta do receptor da declaração. Pelo menos uma falta de diligência no sentido de ter conhecimento dessa malícia, desse ardil, dessa intenção, tá? E aí é importante a gente deixar claro que caso não seja demonstrada a participação ou, no mínimo, a negligência do receptor, aí sim, a validade do negócio jurídico permanecerá correta, né? A gente vai ter uma validade do negócio jurídico tranquila e a pretensão do declarante ele vai se restringir à cobrança das perdas e danos em face desse terceiro, ok? Então, muito cuidado com relação à validade do negócio jurídico que eu tenho que anular ou não. Tem uma outra espécie também de dolo, que é o dolo do representante. O que é isso? Não pode ser equiparado ao terceiro o representante de uma das partes, vez que, em razão dos poderes de representação, e a gente vai relembrar do Instituto da Representação que a gente já estudou em aulas pretéritas, o representante ele atua como se fosse o próprio representado. Lembram disso? Ora, se o representante ele atua como se fosse o próprio representado, então aí a gente vai fazer o seguinte: vem o legislador distinguindo o representante legal do convencional. Lembra que eu também falei para vocês? Por que é necessária essa distinção? Porque, no caso do representante legal, o dolo do representante só obriga o representado a responder até a importância do proveito que ele teve. Agora, se o dolo é do representante convencional, aquele que é acordado, nesse caso, o representado ele fica solidariamente responsável por todas as perdas e danos. Solidariamente responsável. Então, o que acontece? Na representação legal, o legislador, para proteger a pessoa que é representada legalmente, limita essa responsabilidade à proporção do benefício apenas que teve. Tá? Existe uma proporcionalidade de responsabilidade aí. No caso do representante não houver oferido benefício nenhum, aí ele vai estar isento de responsabilidade, recaindo toda esta responsabilidade sobre o representante legal. Então, se o representado não teve nenhuma participação, não recai nada sobre ele. Agora, já no caso, rememorando, da representação voluntária, aí os dois, meus caros, representado e representante vão responder, de forma solidária, juntos.
de igual forma por todos os danos causados à parte que foi inocente no negócio jurídico. Obviamente que isso não impede qualquer outra ação regressiva do representado em face do representante, tá? Se o representado sentir que não foi tudo aquilo, ele pode depois entrar com ação regressiva para verificar só aquilo que realmente ele tinha responsabilidade. Tem uma outra espécie que é o chamado dolo recíproco. Vocês já ouviram falar? Está lá no artigo 150 do Código Civil. Artigo 150, deem uma olhada aí. Ele prevê que o mal reciprocamente praticado se neutraliza. Mal com mal se neutraliza. O agente não pode alegar o dolo da outra parte se ele próprio também incorreu em dolo. Ou seja, eu agi já imbuído da má-fé e o outro também agiu, então eu não posso alegar a má-fé do outro se eu estou agindo. É interessante que parte da doutrina sustenta que é possível essa neutralização, inclusive do dolo essencial, que é o dolus causa, né, como alguns chamam, de um agente com o dolo acidental do outro. Porque aqui, meus caros, a gente não está diante do princípio mor, que é o princípio da boa-fé. Como a gente não tem boa-fé, meus caros, é anulável. Então, nesse caso, o entendimento que a gente tem da doutrina é que o que a gente tem lá no artigo 150 do Código Civil, ele está se referindo tanto à hipótese de anulação do negócio jurídico, quanto da própria indenização pelas perdas e danos, abrangendo assim dessa forma, para fins de neutralização do dolo, não somente o dolo essencial, que está lá no 145 do Código Civil, mas também o suporte fático, que é aquele previsto no artigo 146 do Código Civil, o qual, para se caracterizar, ele pressupõe que o ato seria realizado a despeito da presença do dolo acidental. Ok? Bem, com isso, a gente encerra essa parte de dolo com relação às suas características. Vocês perceberam que o dolo é muito fácil da gente identificar. A principal diferença entre o primeiro defeito do negócio jurídico e esse segundo que nós estamos estudando agora, que o primeiro foi o erro e agora é o dolo, é que no erro você não tem esse ardil, você não tem uma intenção pré-estabelecida, pré-definida, que o dolo necessita como característica. Então aqui no dolo a gente tem uma intenção, a gente tem uma malícia, tem um ardil para para um benefício próprio ou um benefício de terceiros, mas é um ardil em prejudicar a verdade daquilo que está se negociando, daquilo que está se pactuando no negócio jurídico aqui dentro do direito privado. Tá bom? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!